Ana Karen Andrade, seja muito bem-vindo ao canal. De volta depois de não sei quanto tempo sem gravar vídeo. O meu primeiro vídeo de update de leituras foi lá em janeiro. Depois eu não tive mais update de leituras, mas eu juro que as leituras não pararam em janeiro, né? Eu li todos os outros meses, eu só não tive tempo pra gravar um update de leituras. E assim, gente, eu vou fazer o acumuladão, tá? O de fevereiro, o de março e o de abril. E vamos começar com as leituras de fevereiro, que foram leituras boas. Foi um mês cheio de leituras. Eu acho que eu li 4 livros em fevereiro, se não me engano. O primeiro livro lido em fevereiro foi um que eu falei em janeiro que eu ia falar sobre no próximo update de leituras, mas o update de leituras não rolou. Então eu vou falar aqui agora, só que eu tô sem o livro porque eu emprestei pra minha sogra. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Como as Democracias Morrem, que é um livro, obviamente, sociopolítico. Ele conta bastante sobre a política mais norte-americana, né? O que aconteceu, o que rola na política norte-americana. E principalmente foi muito falando sobre o Trump, porque foi na época que ele se elegeu que esse livro saiu e eu queria muito ler, fazia muito tempo. Eu lembro que quando eu comprei foi bem na época no começo da pandemia. E eu falei, meu psicológico ainda não tá pronto pra ler esse livro. Porém, é um livro muito bom, bastante didático. E eu gostei muito de como os autores, eles levam a leitura. Porque várias vezes, alguns livros didáticos chegam a ser cansativos. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. E depois desse livro, eu falei também no meu update de leituras de janeiro, que eu estava lendo O Iluminado. E assim, gente, eu comecei gostando muito do livro, realmente gostando bastante do livro. Só que chegou ali do meio pro final, começou a ficar muito cansativo. Começou a ficar as mesmas coisas acontecendo, e apesar de algumas cenas ali entre o Danny e o Jack que eram assim realmente bem pesadas e davam um pouco de terror, assim, um pouco de medo, eu acabei não gostando do aspecto do final, assim. Algumas cenas, algumas coisas que aconteceriam, que começaram a acontecer do meio pro final, e começou a ficar muito cansativo. E eu gostei só de uma coisa, assim, lá pro final do livro, mas eu não posso falar porque pode ser um spoiler. Eu dei 3,5 pra essa leitura no final, porque apesar de eu ter gostado muito, de ter tido um começo bem eletrizante, o final foi muito, muito, muito cansativo. E eu fiquei assim, poxa, podia ter sido um pouquinho diferente, assim. Mas é Stephen King e eu gosto da escrita dele de qualquer forma. Então não foi uma leitura totalmente ruim. Depois do Iluminado, eu acho que vocês viram. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas eu fiz a leitura de A Biblioteca da Meia-Noite. Peraí que eu vou pegar aqui. A Biblioteca da Meia-Noite. E como vocês podem ter visto no vlog de leitura, eu comecei gostando muito do livro. Achei que ia ser um favorito. E o final me decepcionou. Não o final em si, mas coisas que aconteciam continuamente. E eu sei que é pra ser assim, né? A premissa do livro é isso. Porém, mas quando a premissa de um livro é uma coisa que se repete muito, o autor precisa muito de uma criatividade, de uma visão muito maior pra poder fazer essas continuidades com uma diferença, assim, alguma coisa que não faça ficar cansativo, ficar maçante. E o Matt, ele não conseguiu fazer isso pra mim.
Eu vi muita gente que leu, que gostou muito, que deu 5 estrelas, e eu entendo também essas pessoas. Eu não acho que é um livro ruim, porém não funcionou pra mim. Eu achei que, como era um livro com a premissa que é tudo muito igual, sempre, eu imaginei que teria alguns plot twists, algumas coisas um pouco diferentes, que não seria a mesma coisa sempre. Os plot twists pra mim não eram plot twists. A escrita era muito igualzinha e coisas que eram saídas fáceis ele colocava aqui, e isso começou a ficar me irritando no contexto geral da escrita, né, do livro. Mas eu acho que a personagem principal, a Nora, ela se desenvolve muito bem nessa história inteira, e eu entendo que o livro é mais para o desenvolvimento da Nora do que o restante, né, sobre as outras coisas. Porém, é aquilo. Eu senti falta de alguma coisa, de algum plot twist, alguma coisa diferente. Porque sempre que acontecia alguma coisa, eu já sabia o que ia acontecer, eu já percebia pelo andar da carruagem, então o final não foi um plot twist, foi muito normal, foi o que eu imaginava que seria, e tudo o que ele tentava colocar de plot twist no meio também não era surpresa pra mim. Então isso foi uma coisa que diminuiu bastante minha nota, que começou em 5 e foi abaixando até 3,5 também. Então é isso, mas eu não acho um livro ruim. Eu gostei também da escrita do autor, então provavelmente vou ler outros livros dele, porém não funcionou comigo esse ritmo dele, mas pode funcionar com você. Então não é um livro que eu não recomende. Depois dele eu li um livro que não tá aqui também porque eu emprestei pra minha sogra, mas eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira. Foi o primeiro livro dela que eu li. Foi um livro nacional, né? E foi indicação da Pan Gonçalves, e eu gosto muito dela. E, gente, Tudo é Rio é um acontecimento. Eu não dei 5 estrelas pro livro, mas foi muito quase. O livro, ele é bem cru, bem pesado. E assim, não é pra todo mundo. É um livro 8 ou 80. Ou você vai gostar muito, ou você vai odiar. Existem muitos gatilhos nesse livro também. Gostei desde o começo do livro. Eu gostei da história, eu gostei dos personagens. E eu gostei muito, muito, muito da escrita da autora. Às vezes eu me sentia como se eu estivesse num livro de poesia. Se estivesse lendo um livro de poesia, porque é uma coisa muito poética também a escrita. E eu gostei muito desse livro, eu dei 4,5, foi quase um 5. Mas assim, eu amei de paixão esse livro. Foi um livro que cresceu muito pra mim. E com certeza é um dos que eu mais gostei de ler nesse ano, por enquanto. Foi um achado muito grande pra mim. E com certeza eu vou ler outros livros da Carla Madeira. Eu gostei muito, muito, muito da escrita dela e muito desse livro também. Bom, depois desses 4 livros em fevereiro, eu fui pra março. Fazia muito tempo que eu queria ler outro livro do Taylor Jenkins Reid. Como vocês sabem, eu li Evelyn Hugo, Daisy Jones eu dei 5 estrelas e favoritei. E Evidence of the Affair. E eu queria ler outro livro, e esse aqui foi um presente de aniversário de um amigo meu, do Luiz. E eu já peguei pra ler. Já tava muito afim de ler. Na verdade, eu tava afim de ler esse livro específico. E ele vai contar sobre o luto. Ele vai falar mais sobre luto, né? O Para Sempre Interrompido. Então a gente já imagina pela capa e tudo mais, e pelo nome, que é um livro de luto. E vai contar a história da Elsie e do Ben. Eles estão casados há pouco tempo, mas aí, né, acontece ali um acidente e o Ben, ele acaba falecendo. E aí a gente vai ver toda a questão da Elsie com o luto. E ela vai conhecer a mãe do Ben, porque ela não conhecia antes. Eu não lembro qual que é o nome da mãe do Ben, mas enfim. E a mãe do Ben, ela demora pra
acolher a Elsie, porque ela não acredita que a Elsie é casada com o Ben, ela não acredita que o Ben deixou de contar uma parte importante da vida dele pra ela, mas elas acabam se transformando, o laço do luto entre elas acaba transformando elas em amigas, né? E eu não fiquei totalmente apaixonada pela escrita, pela leitura do livro, como eu fiquei em Evelyn Hugo e Daisy Jones. Foi o primeiro livro da Taylor Jenkins Reid que eu não entrei de cabeça. Assim, eu gostei da história e tudo mais, eu gostei do plot, mas foi complicado a leitura no começo. E eu só aumentei a minha nota por conta desse laço entre as duas de luto. E eu gostei como o livro ele lida com o luto, como ele mostra o luto delas e como elas são diferentes, mas ao mesmo tempo como o Ben é um laço entre elas, que é uma pessoa que elas amam, e isso transforma elas em amigas. E o que me fez aumentar essa nota foi realmente o relacionamento delas e como elas lidavam com todas essas questões do luto. Eu achei muito bonito no final. E por isso eu dei 3,5 pra essa leitura. Novamente, não é uma leitura que eu falo pra vocês que é ruim. É um livro bom. E eu recomendo também porque a Taylor Jenkins Reid, qualquer coisa da Taylor Jenkins Reid eu tô recomendando. Mas é meio cansativo no começo. É difícil pra engatar, mas quando você engata vai super bem. Mas se eu não me engano, eu demorei acho que uma semana pra ler esse livro, porque, assim, ele é curtinho, mas como eu disse, demora um pouco pra engatar. E isso me deixou meio assim pra continuar lendo o livro. Mas eu gostei muito, muito, muito até. E o final dele realmente é o que me fez aumentar essa nota. Mas é isso, gente. Taylor Jenkins Reid, leiam todos os livros dela. É isso. Bom, depois desse livro, eu li um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, que foi o Véspera, da Carla Madeira. Depois de eu ter lido Tudo é Rio, eu falei, velho, eu preciso ler o outro livro dela, porque tinha saído há pouco tempo. Foi certeiro, foi o meu livro favorito dela até agora. Eu adorei a escrita, eu adorei o livro inteiro. Gente, é uma coisa que eu fico pensando, o Tudo é Rio é bem cru, é bem pesado. Esse aqui também, mas de uma outra forma, eu não sei explicar muito bem, mas as histórias da Carla Madeira, ela pega em um ponto muito, muito forte em mim, e porque basicamente fala sobre família, fala sobre relacionamento, e eu acho que ela sabe escrever uma história como ninguém. Então, esse livro aqui, eu achei, assim, uma questão fora da casinha, o jeito que ela escreveu, como ela escreveu, o que ela pensou de plot, as histórias entrelaçadas, eu achei, assim, maravilhoso. E por isso eu dei 5 estrelas, porque, assim, é incrível, primoroso, e é aquilo, é a mesma coisa da Taylor Jenkins Reid. Qualquer coisa que ela lançar eu vou ler agora. E é isto. Como vocês sabem, eu estou lendo Mulheres que Correm com os Lobos ainda, né? O First Remake The Beast Beautiful já está em 51%, se eu não me engano. Eu tô na metade, um pouquinho mais da metade. Eu tô gostando muito. Gente, eu que esqueci das leituras de abril, porque eu li em e-book e eu tinha esquecido disso. Em abril eu li uma história de verão que é
da Pan Gonçalves. E eu já tinha lido agora, eu entendo que é um conto que tava no Kindle Unlimited. Na verdade, a gente vai acompanhar a Nalu se conhecendo. Ela é uma adolescente que vai acabar de ser aceita na faculdade de artes, que é a escola, é a faculdade que ela quer. Porém, os pais dela querem que ela seja advogada junto com o irmão gêmeo, mas ela não quer isso. E ela vai começar a se redescobrir, né? E aí a gente vê, assim, também um pouco das questões dela com o romance, que não dá muito certo. Eu gostei muito da leitura, mas eu achei um pouco juvenil demais. Eu dei 3,5, mas eu gostei da leitura, eu gosto da escrita da Pan. E depois disso eu li Última Parada, da Casey McKinston, eu acho que se fala assim. É a mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Tava na leitura de subs da Pan, lá na Twitch, e eu fui pra ler com elas, né, pra ler com subs. Mas, gente, não gostei. Eu dei 2 pra essa leitura, porque, assim, é uma história LGBT. Eu esqueci o nome, pra vocês terem uma ideia, eu esqueci o nome das personagens principais de tão, tanto faz, assim, a história. Os personagens secundários são melhores que as personagens principais. E aí, a August, ela conhece a outra menina, eu não lembro o nome. Ela conhece essa menina no metrô. E essa menina, ela tá presa no metrô. Elas descobrem que ela tá presa no metrô, ela não consegue sair, ela é de outra época. E elas acabam se apaixonando, mas é cansativo. Parece que foi colocado exatamente pra dar certo no plot. Isso é uma coisa que eu odeio em histórias, quando é tudo muito conveniente e tudo no livro é muito conveniente pro plot. E isso é uma coisa que me irrita muito, muito mesmo. E tem uma parte lá que a menina, ela não lembra muito bem de nada da vida dela, antes dela ficar presa, né, no trem. E a August, ela quer ajudar ela a descobrir coisas, né, pra conseguir tirar ela do trem ou voltar pra época dela, ou ficar, né, porque é o que a August quer, ela quer que ela fique, porque ela tá apaixonada pela menina. E as duas começam, tipo assim, a August percebe que a menina, ela consegue lembrar das coisas quando ela sente o cheiro ou quando ela come alguma coisa que faz ela lembrar da vida passada dela e tudo mais, e coisas com sentidos, né, no caso. E aí a August tem a brilhante ideia de virar pra menina e falar assim: vamos se beijar pra você tentar, pra ver se você consegue lembrar das coisas. E isso é, assim, da metade do livro pro final do livro, e isso me irrita muito, porque eu fico assim, para, elas ficam se beijando pra menina lembrar das coisas, e eu fico muito irritada. Essa é a parte uma das partes que mais me irritam, além das conveniências do plot. E a menina demora muito pra sair do metrô. É muito irritante. É muito normal. E assim, mesmo os personagens secundários, que realmente são melhores, as personalidades, eles são muito mais legais do que as personagens principais, mesmo eles são muito... tanto faz. Eles estão lá pra ajudar elas, eles são mais interessantes do que elas, mas ao mesmo tempo eles são muito parecidos entre si, e isso é outra ponta do iceberg aqui, que me deixou muito irritada com toda a questão do livro. É legalzinho, é um romance água com açúcar e tudo mais, e é legal você ver personagens LGBTs que não se ferram no final, que tipo, um deles não morre no final, sabe? Mas
ainda assim, deixou muito a desejar. Porque eu tava esperando uma coisa, porque de tanto falam que Vermelho, Branco e Sangue Azul é tão bom, eu tava esperando alguma coisa. E assim, decepcionadíssima. Mas é isso, eu tava esquecendo dessas leituras, não por nada, mas é porque eu tinha lido tudo no e-book, então eu tinha totalmente esquecido disso. E agora eu peguei este aqui pra ler agora em maio. Eu já tinha começado em abril, mas eu dei uma parada e agora eu voltei e eu estou na página 210. Mas eu tô gostando muito, eu já tinha assistido a série, mas realmente o livro é bem melhor. E eu tô gostando bastante do livro. E depois desse livro eu vou ler este aqui, Vivendo das Entrelinhas, da Juliana Cerqueira, que ela é uma das minhas youtubers favoritas, booktubers favoritas. E assim que saiu a pré-venda, eu ganhei, na verdade eu ganhei esse livro de presente. Mas assim que saiu da pré-venda, eu falei, meu Deus, eu preciso desse livro. Então eu vou ler assim que eu terminar Deuses Americanos. Mas estou ansiosa pra ler. Eu li umas 2 páginas, mas como eu estou lendo Deuses Americanos, eu falei, eu preciso terminar Deuses Americanos primeiro pra eu entrar de cabeça nesse aqui. Bom, esse foi o meu update de leituras acumulado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, dá um curtir, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ele te avisa quando vai sair vídeo novo. Tchau!